Acho que estamos. Acho que estamos. Deixa eu me arrumar porque tá difícil sentar. Talvez eu mude de posição algumas vezes, mas tudo bem. Vamos começar então. Seguinte, muito feliz então, né? Tá de volta agora com as lives. E essa live, o tema dela é a utilização, o uso do espelho na prática da dança. E eu tô aqui com outro celular, eu tenho que ficar lendo os comentários, que eu sou cega, ela também. Então vai ter que ser assim, tá? Bom, por que eu convidei a minha avó, doutora Marta Hesler, para falar um pouco sobre a utilização do espelho na dança, principalmente na dança árabe? Porque muito se tem discutido a questão, é bom o espelho, não é bom o espelho, até quando é bom o espelho e assim por diante. Antes de começar, para eu logar aqui as coisas, eu quero que a Marta se apresente, diz o que ela é formada, um pouquinho da tua trajetória, rapidinho. Meu nome é Marta Hesler, né? Sou formada em Educação Física, especialização, mestrado e doutorado na área de Ciência do Movimento Humano. Trabalhei até o ano de 2000 como professora na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na disciplina de aprendizagem motora. E me aposentei no ano 2000, bem no início da pandemia. 2000? Não, 2020, desculpe. Me aposentei em 2020, bem no início da pandemia, mas mesmo aposentada ainda fiquei mais um semestre dando aula para a URGS online, porque foi uma experiência nova para mim e uma necessidade para a universidade, que eu, como me aposentando, abri uma vaga que não pôde ser preenchida em função da pandemia, né? Então eu preenchi esse espaço ainda durante o primeiro semestre letivo de 2020. Além do curso de Educação Física, também dei aula de aprendizagem motora para o curso de dança na URGS também. Né? Então, basicamente... E teu doutorado isso, foi? Na área de Ciência do Movimento Humano também. Né? E... Pode explicar mais um pouquinho mais a fundo, assim, do que foi o teu tema? Aí eu trabalhei... o esporte foco foi a equitação, né? E esportes equestres, de um modo geral, mais focado no hipismo, né? Onde eu buscava perceber ou constatar, né, de que existe um estado transcendente nos praticantes, vamos dizer assim, ou nos atletas, e isso se estende a bailarinos, a qualquer pessoa que faça alguma atividade corporal em alto nível. Como a dança, como por a dança, exemplo. né, o resultado que nós encontramos no hipismo foi exatamente o mesmo que se percebe na dança, né, que existe um momento em que o indivíduo transcende, né, em que ele atinge um grau de automatismo na prática do movimento, em que ele consegue se entregar totalmente àquilo que ele está fazendo, liberando a sua mente. E essa mente transcende, ele realmente ele vive um momento de êxtase. Seria uma forma de explicar o que está acontecendo, né? Que é chamado na literatura de estado flow, né? Que quer dizer isso, fluir, né? Ele flui para além do movimento. Então, dentro dos cavaleiros no hipismo, eu pude observar, eu tive essa oportunidade de ter esse campo de pesquisa, né, nas minhas mãos. Eu precisava morar dentro do ambiente de trabalho, eu precisava, para fazer a pesquisa, participar de todos os momentos, né, da vida
de um equitador, né, de como se preparam as coisas, como é que é o ambiente, tudo. Eu tinha que viver ali, né, foi uma pesquisa etnográfica, eu tinha que estar lá dentro, né. Então eu tive a oportunidade dentro desse campo do hipismo, e depois, com a vivência da Mary na dança, eu pude perceber que tudo aquilo que eu vi acontecer entre cavaleiro e cavalo naquele momento acontecia com o bailarino no palco, né? Ou e até às vezes até fora do palco, mas em momentos assim em que ele se liberta totalmente de qualquer coisa do mundo externo, né? E se entrega 100% à dança, aquele ato. Bom, a gente teria muito o que falar para vocês saberem. A minha avó faz parte do meu curso de dança do ventre, né? A outra face da dança do ventre, falando sobre a questão da aprendizagem motora, sobre o ensino da aprendizagem na dança, específico para dança árabe, né? E aí eu pedi para que vocês contribuíssem com perguntas. Então, antes de eu fazer as perguntas, eu acho que é mais digno eu começar com as perguntas que vocês me fizeram. Inclusive, nós ontem ainda conversávamos, né, que aspectos especificamente nós abrangeríamos na questão do uso do espelho, se a gente daria foco mais na aprendizagem, mais na prática de treinamento. Então ficou uma coisa assim, porque é um assunto tão amplo, né, que eu organizar para uma live estava até... A gente tinha que montar um quebra-cabeça. Então foi maravilhoso quando começaram a surgir as perguntas, porque já direciona para o interesse, né, de quem está assistindo. Para vocês saberem, a live não vai ficar gravada aqui no Instagram. Ela tem duração de 1 hora, então às 5h05 ela tem que terminar por conta do tempo do Instagram. Eu vou. Coisa a gente nunca se permitiu. Pera aí, rapidinho. Segura aqui. E entrou um som. Entrou um som. Tudo a ver com a dança. Olha. Era só embalar agora e sair dançando ali. Meu vô tava vendo vídeo. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui, então, é da Carla Correia. Por que temos tanta dificuldade de dançar de costas pro espelho? O que você achou dessa pergunta, Mary? A gente passa a vida inteira, o normal, né? Dançando de frente pro espelho e copiando os passos do professor. É uma das coisas que a gente bate bastante na tecla. A Camila bate bastante na tecla, a Paula bate bastante na tecla. Eu sei que a Bruna Verri também, tem várias bailarinas aí que seguem a linha da não utilização do espelho, né? Mas a maioria utiliza o espelho até como uma forma... depois ela vai explicar um pouquinho melhor do porquê que se usa o espelho, né? Mas acaba virando um vício, né? Tanto de pegar coreografia, ensinar e tudo mais. E daí quando tu tira esse espelho, a pessoa ela fica perdida. O que tu acha disso? Por que existe isso? Por um motivo muito simples. A gente precisa de feedback. Tá? O que é feedback? Informação, a gente precisa ter informação do movimento que a gente está fazendo. Tá? Por exemplo, se você... não tem como experimentar isso, mas acreditem em mim. Se você escrever alguma coisa, né, no papel, você sentindo o seu braço, né, você faz aquela atividade de uma certa maneira, com uma certa segurança. Se o teu braço ficar adormecido, né, que você não tenha formigando muito ou quase adormecido mesmo, se você for tentar escrever, você não vai conseguir, né? Por quê? Porque você não, cada movimento que você faz da sua mão para escrever, você está tendo um feedback do que você está fazendo, onde é que eu estou, para onde é que eu tenho que ir, onde é que eu estou, para onde é que eu tenho que ir,
né? Então, isso é feedback. Então, tudo que a gente faz, tudo, né? A gente está fazendo e está tendo feedback ao mesmo tempo. Uma tá resposta. Tendo uma resposta do movimento que eu estou fazendo, tá? Então, sempre que eu falar em feedback, é isso, tá bom? É um retorno, é uma informação que eu tenho de mim mesma, do que eu estou fazendo, tá? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela está se olhando no espelho, ela transfere muito, ela facilita, ela tenta facilitar o feedback pelo próprio espelho, pelo uso do espelho. Então, ela está olhando e está vendo lá e ela tira, nesse momento, muito do seu feedback próprio, da sua, se chama propriocepção, informação que ela tem do próprio corpo dela. Então, é muito melhor para você perceber o movimento, até se você fechar o olho. Se você não tem necessidade do olho para localização no espaço, você quer compreender melhor o seu movimento, melhor você até fechar o olho. Né? Mas como você transporta, você facilita, você quer facilitar a sua vida, tendo essa informação através do espelho, quando você tira isso, você fica perdido, desorientado, né? Porque o teu cérebro não está acostumado a fazer esse processamento, ele não está acostumado a interpretar para onde está indo a minha mão, o que meus dedos estão fazendo. Tu acha, né? Que acaba... Aí é porque eu fico olhando no espelho, né? É mais ou menos como você, de repente, entrar na sua casa mesmo, mas com os olhos vendados, ou totalmente no escuro, acabou a luz, não tem claridade nenhuma, né? Por mais que você conheça a sua casa, tudo que está ali, como é que você vai tateando, você não vai com a segurança do olho aberto, né? É isso que acontece quando você tira o espelho. Eu te fazer uma pergunta, tu acha que a utilização do espelho na hora da aprendizagem, tá? Ela pode dificultar na internalização da aprendizado? Na percepção, na construção de toda a conexão que é feita para o movimento. Quando você vai aprender um movimento novo, né, o teu cérebro, para cada movimentozinho, o teu cérebro cria toda uma rede de conexões, né, onde a informação vem da periferia, vai lá no centro, e lá do centro vem a ordem, né? Fecha os dedos. Eu tenho a informação de que eu fechei os dedos, agora eu quero abrir primeiro o indicador, aí eu faço isso aqui. Isso tudo está sendo construída uma rede específica para cada movimento novo que a gente faz. A gente vem criando essa rede desde a hora que nasce. Melhor, desde a vida intrauterina. A gente já começa a criar essas conexões de movimento, tá? Para a realização desses movimentos, né? Então, você precisa, né? Me bota no fio da meada de novo aí. Eu perguntei da internalização do internalização. Então, isso é o que a gente está chamando de internalização, tá? É você criar toda essa rede, certo? Então, o que vai acontecer? Se você, na fase de aprendizagem, você ficar fixado no espelho, tá? Você vai fazer, porque você está vendo aquela imagem, que é a tua imagem, né, fazendo o movimento, só que você está vendo tudo invertido. Toma esse cuidado. Nós, adultos, tranquilamente, você faz aqui, você vê lá no espelho, eu sei que é a minha mão direita, eu estou olhando para cá porque aqui tem um espelho, tá? Então, você está fazendo o movimento, tá tranquilo. Para a criança, não é tranquilo assim. Porque para a criança, ela percebe no espelho, né? Se ela tiver que ir fazer um movimento para frente, ela olhando para o espelho, ela vai fazer para trás, né? Vocês já experimentaram fazer chapinha assim, olhando no espelho? Você pega o cabelo aqui assim, e aí você pega a chapinha e você vem assim, ó. Quanto mais para frente você tem que vir para encaixar a chapinha, mais para trás você vai botando, né? É assim que a criança se sente frente ao espelho. Pensem nisso, tá? E a outra coisa, né?
Se você não tiver o espelho no primeiro momento para aprender o seu movimento, se você olhar uma outra pessoa, a professora fazendo, ela dizendo o que tem que fazer, e você olhando, você acompanhando, você vai formar essa rede mais rápido, com mais facilidade. Não é uma questão de rapidez, desculpe. Você vai formar uma qualidade, uma consistência maior. Né? Eu posso fazer um movimento aqui olhando para o espelho, aí se eu tirar o espelho, eu não faço mais o mesmo movimento. Ele vai sair diferente. Por quê? Porque o meu cérebro aprendeu a interpretar a informação visual e não a proprioceptiva. É a mesma coisa que pegar o braço da criatura e dizer, não, faça assim. Não. Aí quando você tira, né, não sai aqui, porque não formou, o cérebro não foi desafiado a criar rede específica que vai fazer aquele movimento. Então, o espelho na fase de... não é você chegar agora e quebrar todos os espelhos que você tem, até porque vai dar azar, dizem. Então, não é o que você não possa fazer, mas experimentar o próprio corpo sem olhar para o espelho é fundamental na fase de aprendizagem. É mais importante do que na fase de treinamento, tá? Na fase de aprendizagem, primeiro perceba o próprio corpo, depois você pode olhar para o espelho até para... É um feedback que a gente gosta de ter. Estou olhando lá no espelho e estou vendo que está ficando bonito, está legal. Mas vai precisar corrigir alguma coisa específica? Tira o espelho e faz a pessoa corrigir percebendo o próprio corpo. Depois ela olha no espelho o resultado. Como a gente tem bastante pergunta, e a gente tem perguntas que eu fiz aqui, que fizeram aqui para mim na caixinha, no inbox, e tem pessoas que eu tô vendo ali que estão perguntando na live. Então, eu vou fazendo alternado para ninguém se sentir injustiçado, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar responder da forma mais sucinta possível e fico totalmente à disposição para depois aprofundar essa resposta para quem fez a pergunta. É só fazer o contato. A Aline, a Shirley comentou, concordando contigo. Aline, dou aula de dança em local que não tem espelho, faço uma análise com os outros locais que tem espelho. Ela rindo. Concordo. Para aprendizagem é essencial. Vamos para a próxima pergunta, então. Da Cal Rabelo. Tenho dificuldade de dançar me olhando no espelho, porque acabo vendo mais meus defeitos. É normal? É normal, né? Você se ater mais aos defeitos. Por quê? Porque você está fixada numa imagem corporal. Você não está fixada no seu movimento. Você não está percebendo o seu corpo. Você está olhando o espelho e tendo a informação visual do espelho, né? Então, o que seria melhor, né? Para você realmente se entregar para a dança, para você se sentir... Como é o nome dela? Cal Rabelo. Cal, para você se sentir bailarina dançando, o melhor é você não olhar para o espelho, tá? Agora, você pode, de repente, olhar para o espelho e ver, aqui tá, tô com um problema aqui, né? A minha mão não tinha que estar aqui, minha mão tinha que estar aqui. Então, aqui, sai e vai para lá fazer isso e dança, né? Realmente, dançar olhando para o espelho, você vai ficar condicionada à informação visual, quando você tem que, na verdade, ter a sua informação interna. Demora mais tempo? Demora, né? Mas ela tem um efeito melhor, uma sustentabilidade ao longo do tempo muito melhor. Você tem a segurança de que quando você acertar o movimento sem olhar no espelho, você vai acertar ele sempre. Enquanto que você conserta aqui no espelho, daqui a pouco você vai lá para o palco e faz tudo errado de novo. Eu tenho umas perguntas eu mesma também para fazer para minha avó, porque a gente sempre aprende, né? Ainda mais nessa era online, mas eu vou deixar as minhas perguntas pro final. Vamos ler uma da Ana. A Ana já tinha me mandado no inbox, tá? Uma que eu ainda não li, mas como eu tô fazendo essa alternância entre as perguntas, vamos lá. A Aninha Alzahra,
falou assim: eu tenho dificuldade de improvisar frente ao espelho. Sempre sinto que, de certa forma, limita minha criatividade e me trava. Não sei se é algo psicológico ou se tem algum embasamento. Mas é totalmente lógico isso, tá? Exatamente dentro da linha do que a gente vem conversando. Imagina bem, né? Você, para criar o movimento, né? Isso vem não só da tua parte técnica, mas principalmente da tua parte emocional. Você não pode estar fixada numa imagem do espelho nesse momento, né? A informação visual é tudo que você não precisa nessa hora. A melhor até é, como eu digo, fecha o olho. A não ser que você tenha que se deslocar em direção. Não, eu você acho que no caso perceber... dela, daí, como é uma improvisar, a coreografia e tudo mais, assim, é dançar mesmo, se deslocar em grandes lugares, daí fechar o olho acho meio difícil. Aí é o que eu digo o seguinte, ó, meio que fecha o olho. O que quer dizer? É como se a gente tivesse duas pálpebras, tá? Só fecha a primeira e deixa a segunda aberta, como as aves têm. O que eu quero dizer com isso, né? Vive mais dentro de ti, percebe mais as coisas que estão vindo de dentro de ti. O lado de fora, você vai olhar, mas não vai perceber nada. É só uma informação automatizada de distância, de direção, né? Mas que nada te chame a atenção nesse meio externo. Foca para dentro de você, né? Foca para perceber o movimento, a música, né? O teu foco, 90% ou mais, 99% do teu foco tem que estar na harmonia do seu movimento com a música. Né? Você vê o que a música está sugerindo para você fazer de movimento. O 1% é para ver se eu estou na beira do palco, se eu vou cair, se eu vou dar com a cabeça na parede. Só. O resto é aqui dentro. Né? Eu acho que dançar de improviso na frente do espelho é uma coisa que eu não sei se alguém vai perguntar ou não, mas eu já vou adiantar. É lógico, não tenho dúvida nenhuma, de que é importante você ter o feedback, o resultado final daquilo que você fez. Você poder ver aquilo que você fez. Filma. Isso que eu ia falar. Uma das nossas conversas ontem foi justamente sobre isso. Né? E foi aí que surgiu o tema da live. Porque o espelho, ele acaba atrapalhando na maioria das vezes, né? Principalmente quando tu já aprendeu, mas tu tem que se transcender, né? Tu tem que se conectar com o teu eu interior para aquela dança sair do teu jeito, com a tua personalidade, colocar o teu sentimento nisso. Se você acaba dançando de frente pro espelho, você acaba perdendo esse foco. E aí foi a pergunta que eu fiz para ela. Eu cheguei e falei, olha, tudo bem, dançar de frente pro espelho é ruim, tira a atenção. Mas como é que a gente poderia, então, ter esse feedback, dançar e ter esse feedback depois? Gravar. E hoje é tão fácil. Olha, gente, se a gente fosse pensar lá nos estúdios de dança de 1920, né, onde não se tinha essa possibilidade, tudo bem que o espelho estava ali, era a alternativa que você tinha de se ver. Né? Mas é complicado você ver e analisar o movimento com uma informação externa e ao mesmo tempo processar uma informação interna. O cérebro não vai aceitar isso, não vai ter como. Ora ele vai perceber dentro, ora ele vai perceber fora. É né? muita Você informação, não pode, né? muita informação, você não consegue se concentrar nas duas com a mesma intensidade. Né? Uma vai passar superficial. Então, hoje é tão fácil filmar as coisas que não tem porquê. É muito importante. Eu vou rapidamente aqui trazer um exemplo para vocês. Vocês imaginem, né, se nos esportes, por exemplo, se as pessoas, para treinar a sua modalidade esportiva, elas tivessem que ficar se olhando no espelho. Como é que o pessoal ia treinar para jogar vôlei? Como é que o pessoal ia treinar para nadar? Como é que o pessoal ia treinar para fazer a própria ginástica artística? Vocês já viram o pessoal que treina com argola, cavalo, barra paralela, tem um espelho para a pessoa ver o que está fazendo? Não tem. Né? Por quê? Porque tem que trabalhar a informação interna.
né? Hoje em dia se tem esse recurso, filma e depois vai ver o que eu estava fazendo errado, né? E aí vai tentar corrigir uma coisa de cada vez, que é outra coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Quando você vê um vídeo de alguma coisa que você fez, foca uma coisa de cada vez que você vai ter que corrigir. Nem que você tenha que repassar tudo 100 vezes, né? Mas se você for, agora eu vou corrigir isso, isso e isso, não vai corrigir nenhum dos três. Uma outra pergunta, então, depois eu leio ali a pergunta. Alguém escreveu alguma coisa, mas depois eu leio. Agora a pergunta que fizeram aqui no Story. Malu Bartz, lá diretamente do Egito. O que o espelho traz de ruim para a dança das pessoas? Um condicionamento da informação visual. É basicamente isso, né? Ele tem os seus momentos de utilização extremamente positiva, eu já falei, né? Ele não é algo que seja para ser jogado fora. Tudo no mundo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O espelho também é assim, né? Agora, se você ficar se fixando, imagina bem, isso aqui é um computador, tá? Eu tenho periféricos. Meus periféricos são os meus sensores de tato e propriocepção, meus ouvidos, meus olhos, né? O olfato, o paladar, tudo que me capta informações do meio ambiente, né? Eu vou chamar de periférico. E aqui eu tenho um computador. Se eu largar a informação por 2 periféricos ao mesmo tempo, vai dar um boom, não vai dar certo, né? Eu vou ter que ter, eu tenho um de cada vez, mesmo que seja em troca rápida de um para o outro, mas cada um vai processar num determinado momento, né? Não sei se está muito apropriado, para quem é da área da informática, me perdoe se eu estou falando alguma besteira, mas espero que vocês entendam o que eu estou querendo transmitir a vocês, tá? Então, se eu estou processando uma informação visual, eu estou usando um tipo de estímulo luminoso que é captado por um sensor, que são os olhos, que vão para uma área específica do cérebro, que é a área visual, que vai processar, vai me informar a imagem para ir mandar para a área motora decidir o que vai fazer. Olha a complicação, né? Quando eu posso simplesmente estar fazendo um movimento e aqui a informação já está vindo direto na área perceptiva, a motora já decide e já volta, né? É muito mais fácil. Vou para a pergunta aqui da live. A dança é uma construção dos movimentos. A Aline Carvalho que comentou. A dança é uma construção dos movimentos que vem do interno para o externo. É a forma poética da expressão corporal para o mundo. Achei lindo. Lindo. Agora eu vou vir com uma pergunta muito legal que a Ana Alzahra fez aqui para mim no inbox. Bem interessante. Presta atenção. Mary, não sei se vou me fazer clara com essa pergunta, mas vamos lá. O que eu gostaria de saber seria sobre a importância da utilização do espelho para o desenvolvimento da motricidade grossa e da lateralidade, e como o método de fazer movimentos espelhados aos alunos, ou seja, de frente para eles e não para o espelho, contribui, negativamente ou positivamente, para o desenvolvimento dessas habilidades e também ao processo da aprendizagem. Faço essa segunda parte da pergunta, pois nos viramos em direção ao aluno, ele acaba reproduzindo o movimento do lado contrário ao que estamos fazendo. E isso me põe na dúvida se seria um fator favorável à criação de vícios ou atrapalharia de alguma forma o processo de aprendizagem. Achei sensacional a pergunta. Muito bom. Então vamos por partes. O movimento, eu de frente para o aluno, chamado movimento espelhado, né? Eu de frente para o aluno fazendo as coisas, os movimentos com o lado oposto, certo? Isso dificilmente vai confundir, desde que não tenha nenhum espelho atrás dessa pessoa,
tá? Por favor. Então, estou eu aqui com vocês, né? Eu quero que vocês movimentem a mão esquerda, eu vou fazer isso. Eu quero que vocês movimentem a direita, eu vou fazer isso. Isso aqui não tem problema, porque a pessoa está vendo, né? E está reproduzindo o que ela está vendo. Mas não é como se fosse um espelho, porque o movimento do professor é um, o dela é o outro. Ela está criando as conexões neurais dela para copiar este movimento, certo? O problema é, quando o professor vira de costas, né, se ela vai conseguir acompanhar na mesma coordenação. Via de regra, a pessoa consegue. Né? Então, eu não estou mais de frente para o aluno, não vou mais fazer o movimento espelhado, então eu vou fazer com a direita aqui, com a esquerda lá, e ele vai... Tem que ser uma coordenação do professor também, né? O grande problema é o professor, porque muitas vezes ele vai montando toda uma coreografia e movimento espelhado, e na hora que ele vira, ele mesmo não se dá conta de que ele tem que passar tudo para o outro lado. Né? Para o aluno, não vai ter problema nenhum. Né? Ele tem um modelo ali na frente dele, ele está acompanhando. Isso nos movimentos, numa fase inicial, né? Em que você está pegando o movimento de uma determinada série coreográfica, né? Ou de ginástica. Então, você está fazendo aqueles movimentos, a pessoa está pegando aquela... criando, né, aquelas conexões para fazer aqueles movimentos. Eu não estou falando ainda de movimento automatizado, tá? Aí como é que vai o resto da pergunta? Ela perguntou se isso pode criar vícios. No sentido de ficar olhando aquilo que eu tenho que fazer, sim. Tá? Por quê? Porque se eu estou fazendo, eu professor, estou fazendo o movimento aqui certinho, você está me olhando e está fazendo o movimento que eu estou fazendo. Agora, será que você está fazendo o movimento que eu estou fazendo? E aí? Não é um espelho isso aqui. Eu estou olhando o movimento certinho, eu estou fazendo erradinho e estou achando que está certinho. Tá? Então, vai criar o vício, né? No sentido de que eu não vou estar parando para perceber o meu próprio corpo. Aí vem a grande função do professor, né, que é corrigir, é dar o feedback ao aluno. Olha, sua mão está virada, seu dedo está assim, sua mão está assado, né? Então isso é possível, mas é muito melhor do que o espelho, porque ele tem uma visão do movimento, certo? Então, pode criar um vício? Pode. O melhor você trabalhou, nós vamos fazer assim, 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 certo? Vamos todo mundo junto? Assim, 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 tá? Agora vamos lá, pro lado, para frente, para cima e para baixo. Pro lado, para frente, para cima e para baixo. Pro lado, para frente, para cima e para baixo. E a pessoa ela vai ter que saber o que é pro lado, para cima, né? O que é isso? Como é que o meu corpo faz isso? Ela tem o tempo de perceber o corpo dela fazendo o movimento. Eu não posso deixar ela ficar atrelado a mim para fazer o movimento. Esse vício é muito ruim. Né? Mas eu acho que ainda ia mais alguma coisa na pergunta, né? A motricidade grossa. Nessa fase inicial, que é deixa eu entender como é que é o movimento. Né? São as primeiras vezes que você faz o movimento, é muito bom, porque eu tenho movimentos amplos. Eu não estou trabalhando no fino, eu estou trabalhando no movimento amplo, isso é que ela chamou de motricidade grossa. Tá? Então, nessa fase é bom fazer isso, principalmente quando tem deslocamentos, para ela ter uma noção de até onde ela vai, para não bater nos outros, ela construir essa percepção espacial. Tá? Mas é como eu digo, é para ter uma... quando você não está trabalhando com a dança criativa, tá? Você, de qualquer outra situação, você está reproduzindo. Então, se você vai reproduzir e você tem um modelo que você quer atingir, você tem que mostrar esse modelo. O indivíduo, para copiar, ele tem que olhar e ver o que eu estou copiando. Né? Então, tem um momento inicial em que ela precisa ver o movimento que ela vai fazer. Ela faz junto com o professor. Né?
Aí depois o professor retira a sua figura e vai nas informações verbais, para poder dar o quê? A unidade de grupo, para todo mundo fazer ao mesmo tempo, que é o objetivo nesses casos. Eu não sei se fui clara na resposta, mas eu fico... A gente tem uma outra pergunta aqui, ó, do Júnior Lima. Quando ministro aula de frente para os alunos, eles me reclamam que não conseguem me acompanhar e se perdem. Porém, quando danço de frente para espelho, de costa para elas, eles conseguem acompanhar muito bem. E essa é a situação ideal, né? A situação ideal. Se você... isso que a gente estava conversando antes do movimento espelhado, eu vou usar se eu não tiver espelho, né, para passar essa primeira informação. Agora, se eu estou num grupo, já vou explicar por que do espelho, tá? Se eu estou num grupo e eu vou passar, o ideal é eu passar a informação de costas para o grupo, né, até pela minha própria coordenação enquanto professor. Então, eles me acompanham melhor. Agora, para que tem o espelho? Vocês acham que é para eles se olharem? Eles adoram se olhar também, não tem nem dúvida disso, mas isso para a aprendizagem não vai ser o decisivo. O espelho nessa situação, ele é extremamente útil, mas com uma única finalidade: o professor visualizar os seus alunos. E isso é uma coisa que durante toda a minha vida profissional eu bati nessa tecla durante muito tempo. O professor que está de costas para a sua turma, de frente para o espelho, fazendo o movimento, ele não tem que ficar adorando a sua beleza e o seu movimento. O espelho está ali para ele poder enxergar os seus alunos e dar feedback. E é uma coisa que eu não encontrei assim um número muito grande de pessoas que fizessem essa utilização. O espelho normalmente está ali para que as pessoas possam apenas se deleitar, ou para apenas olhar o seu movimento, o que a gente já conversou aqui e viu que não é o ideal, tá? Agora, ele tem uma grande utilidade, sim, de ser o olho do professor nas costas. Então, eu estou aqui dando aula, Mary, levanta mais o braço, Viviane, cuidado com a perna, fulano de tal, leva mais aqui, o outro, gira mais depressa, né? É para feedback do professor, ele tem que ter essa informação do que está acontecendo nas costas dele. Mas para aprendizagem... Tá? Mas para aprendizagem, não. Agora, não tem dúvida de que o professor de costas para os alunos, eles têm muito mais segurança, né, do que está acontecendo. Não tem aquela coisa assim na cabeça, será que é de um lado ou será que é do outro, né? Tá? Tu acha que, agora vai a minha pergunta, ó. Tu acha que o espelho, ele pode engessar o aluno? Pode, com certeza. Isso a gente vê muito acontecer, de pessoas que trabalham, eu vi mais não com crianças pequenas, mas com crianças já na fase 6, 7, 8 anos de idade, a criança treinar dentro da escola de dança, né? O tempo todo, desculpe, o tempo todo. Eu estava olhando para o espelho. Ela estava olhando para o espelho, vocês viram? Tem um espelho aqui do lado. A criança treina o tempo todo a coreografia dela, olhando no espelho, ela, o seu grupinho aqui, e aí quando chega lá no palco, vai direto para o palco, e quando chega no palco, elas se perdem completamente. Tá? Cadê a informação visual ali? Né? Não tem. Então... Outra coisa, eu tenho uma... Deixa eu ler aqui a da Kátia. Kátia Belli Dancer, na minha sala não temos espelhos, eu faço exatamente isso, mostro de frente os movimentos, mas quando montamos a sequência, me viro de costas para elas acompanharem e elas conseguem tranquilamente. O Júnior agradeceu muito sua resposta, disse que falou tudo. A Aline Carvalho, oficial, isso, visualizar a turma e fazer as correções necessárias dos movimentos. Isso. Bom, agora tenho mais outra pergunta.
Vamos... Antes de você fazer a pergunta, deixa eu voltar para essa pessoa aqui que falou que trabalha de costas para as crianças. A Kátia. Kátia, só um cuidado grande. Quando você estiver de costas para elas, já que você não tem espelho, procura ir girando o seu rosto de alguma forma, ou procura vir vindo para dentro do grupo, né? Não ficar numa distância na frente, mas mais dentro do grupo que está dançando, para você poder visualizar os erros. Porque dependendo do tempo que você fique de costas para eles... Não, mas ela fala que faz de frente, depois ela vira de costas. Tá, mas é que mesmo depois... Eu faço exatamente isso, mostro de frente os movimentos, mas quando montamos a sequência, ela se vira. Tá, mas tem que ter cuidado, porque às vezes podem persistir alguns erros nessa fase de costas. E quanto mais o indivíduo persiste no erro, mais difícil vai ser de tirar esse erro depois. Né? Então a gente tem que criar uma estratégia de ir dançando junto com as crianças. Eu tenho visto isso em algumas apresentações de dança. Eu acho que ela não dá aula para criança, ela dá aula para gente grande mesmo. Ah, é gente grande? Mas mesmo assim a gente grande também precisa de correção, né? Mas a gente ter essa possibilidade de ir se integrando ao grupo até chegar a ser o último da fila no grupo e vai voltando, né, ali dentro para poder ou dança um pouco fica um pouco de costas para elas, depois deixa elas dançando sozinha um pouco para você visualizar, né? Mas que você possa não deixar um erro persistir. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque se você leva 2 dias para... Estou dando só um exemplo, não é que seja esse o tempo real, mas se você levar 2 dias para adquirir um movimento errado, você vai levar de 4 a 8 para retirar para sobrepor esse movimento. Isso é uma das coisas que é a aula dela no meu curso. Não vamos dar muito spoiler, mas é justamente isso, é como corrigir um movimento ou um vício errado, né? Um vício é errado. Um vício, né? Mas um movimento errado. E como que neurofisiologicamente isso a gente tem que achar métodos de conseguir corrigir isso. Ela falou assim, sim, entendi, costumo fazer as correções, são adultas. Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui da Raíssa também, mas antes eu quero fazer uma outra pergunta que eu já tinha antes, e eu sei que a Raíssa vai gostar dessa pergunta porque a gente já conversou sobre isso. Nessa era online que estamos agora, né, isso também foi um assunto que a gente conversou ontem, a gente tem que fazer quase que milagre pra gente conseguir fazer uma dança num cubículo. Claro que aqui eu tenho meu estúdio montado, que é próprio dentro do meu quarto, eu tenho um espaço relativamente bom, mas a maioria das pessoas não tem um espaço assim, é um espaço muito pequeno, e tu acaba tendo que fazer toda aquela aula, toda aquela técnica, aquele aprendizado dentro de um espaço muito pequeno. E aí vai uma coisa que eu constatei, falei com a Cláudia, falei com a Paula, falei com a Raíssa, a gente já falou diversas vezes com as minhas colegas aí de dança, conversei com a minha avó também, com a Carlinha, que é minha professora, então tô dando várias referências para vocês, de que sim, é constatado que o aluno, quando faz aula online, pode parecer loucura o que eu tô falando, mas agora ela vai explicar neurocientificamente do porquê disso. Quando o aluno faz aula online, ele evolui muito mais rápido. E não só mais rápido, mas a qualidade dos movimentos e da dança, ela é muito maior. Por quê? Porque não tem espelho, né? Não tem espelho e ela acaba tendo que fazer tudo aquilo que ela... Imagina se tivesse uma sala, que seria o sonho de todas as bailarinas, né? Uma sala toda espelhada, uma sala com uma dimensão grande, onde tu tivesse todo o espaço onde tu pudesse dançar e tu estaria sem limites, vamos dizer assim. Quando tu tem que fazer tudo isso num espaço pequeno, quando tu vai para um palco, quando tu vai para um lugar maior, tu tem muito mais controle sobre a tua dança. E a utilização da câmera para uma aula online acaba que os alunos não conseguindo se ver, né?
vem muito mais o professor. E para o professor conseguir ver os alunos, ele tem que se sentar para conseguir analisar. Então, o aluno fica muito mais independente, né? Independente, não dependente. E eu queria que tu explicasse um pouco pro pessoal do porquê que isso acaba ocorrendo, porquê que online a gente vê muito mais esse crescimento, de uma qualidade muito maior e de forma muito mais rápida, do que no presencial com espelho, com um espaço adequado, vamos dizer assim, para isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês o seguinte, isso é uma situação muito nova. Muito. Né? Isso é um campo super fértil para pesquisa. Então, ninguém pode dar uma resposta agora, né, baseada em uma pesquisa bem feita, com seus métodos, né? Científica. Então, aconselho aqueles que estão fazendo curso de dança ou de educação física, né, que peguem um tema dessa natureza para fazer sua pesquisa, seu TCC, sua monografia, né? Porque vale a pena. A gente está vivendo uma situação nova que demanda pesquisa para você ter respostas confiáveis. Né? O que eu posso fazer? O que eu posso dar agora de resposta é baseado na experiência que eu tenho tido a partir do que eu tenho observado a Mary fazer. Né? Então, isso não é uma pesquisa científica. É apenas eu estou trazendo assim, quais são os conceitos que eu tenho da aprendizagem motora, né, que podem justificar, isso aí teria que ir para pesquisa científica, mas que podem justificar esses acontecimentos. Né? Então, nós vamos ter alguns fatores. Por exemplo, atenção. Né? O professor está numa sala dispersa com vários alunos, ele está percebendo algumas coisas de cada aluno. Quando ele está focado aqui na câmera, né, para tentar perceber os movimentos do aluno, o foco dele é muito mais seletivo. Né? Ele observa muito mais coisas. Né? O aluno está naquele espaço limitado. Ele está com a câmera que ele sabe que ele tem que fazer os movimentos para aquela câmera, para o professor poder ver. Então, ele está concentrado no movimento dele. Se ele está no salãozão, ele está fazendo aqui, mas ele está percebendo quem é que passou na porta lá, e mais não sei quem, que o sol bateu ali, que o carro buzinou lá fora, né? Então, ele está a atenção muito mais dispersa. E a outra coisa que, se eu voltasse a fazer pesquisa hoje, eu faria nessa área alguma coisa, seria sobre o aumento da complexidade, da complexidade do movimento. Tá? Por quê? No sentido de que complexidade, né, se trata de número de partes de um movimento. Né? Então, dentro de uma coreografia, eu tenho uma determinada complexidade. Eu tenho tantos movimentos para fazer, cada movimento desse depende de submovimentos, né? Eu tenho bastante coisa para prestar atenção. Ora, se eu puder fazer isso tudo, né, sem me preocupar com o espaço fora, né, eu tenho uma certa liberdade até para errar, certo? Eu tenho essa liberdade. Agora, se eu estiver num espaço restrito, né, eu vou ter que me concentrar muito mais no movimento que eu estou fazendo, porque eu tenho limite, eu tenho uma limitação. Né? E aí entra numa coisa que eu sempre amei dentro da aprendizagem motora, que é a teoria do sistema dinâmico. Quanto mais você aumenta a dificuldade na realização de um movimento, né, mais você soluciona problemas para aquele movimento sair correto. Olha que interessante, né? Então, tem um cara que eu sou apaixonada pelos estudos dele, se bem que foi na área do futebol, mas ele serve para qualquer área do movimento humano. Né? Há mais de 20 anos atrás, já o Zé Mourinho, que foi técnico da seleção de Portugal, e depois o Guardiola da Itália copiou o método dele. Em que ele fazia? Né?
ele aumentava o grau de dificuldade num nível extremo, né, para os caras treinarem. Para quê? Para na hora que relaxa, aquilo sai muito mais fácil. Então, o que ele fazia? Como é que se joga futebol? Né? São 22 jogadores num campo enorme, né? Então, quando o pessoal treina normalmente, eles treinam ali com 12, às vezes bota os mais tanto que vai ainda do banco ali, mas ele reduzia o espaço. Ele chegava a dividir o campo de futebol em 4, em um quarto do campo de futebol ele fazia os 22 jogarem. Ou ele fazia treinamentos ali de movimentação, que os caras tinham que solucionar aquilo ali na direção, no passe da bola e nas coisas, num espaço muito restrito. E aí ele percebeu que quando eles iam para o espaço amplo, isso se tornava muito mais fácil. Eu não sei quem é que conhece aí, né? Mas isso eu chamo a lei do bode. Bota o bode na sala e na hora que você retirar o bode vai estar tudo maravilhoso. A gente tem menos de 10 minutos e tem bastante gente contribuindo aqui. A Raíssa veio com bastante coisa legal, tá? Eu vou dar uma lida. Em círculo é uma boa para quem quer tirar o espelho e quer fazer correções. A questão é o espelhamento do movimento. Algumas pessoas podem ficar confusas se a aula for muito baseada em copiar movimento. Depois ela falou sobre o aluno aprender melhor online. Claro que isso é destinado ao aluno comprometido. Isso é bom ressaltar. Isso a gente acho que nem eu nem levei em conta, né? Eu estou pensando naquele que quer de verdade. Que quer aprender e é comprometido. Isso se observa na evolução da dança como criação independente, além do aluno poder rever a aula quantas vezes quiser no caso de aulas gravadas. Ressalto aqui que a época de ouro da dança do ventre foi aprendida e evoluída via VHS. É verdade. O online da época, ou o EAD, como preferirem. Peraí. Época de ouro, aliás, se alimentava muito dos registros da época de ouro egípcia. Depois tem mais um comentário aqui da Aline, mas tu quer falar alguma coisa sobre o comentário da Raíssa? Não, é perfeitamente isso, né? Concordo em gênero, número e grau. Raíssa, muito bom. A Raíssa fez o meu curso. Ela fez a aula com a minha avó. A Raíssa foi minha aluna. Bom, olha só. Depois a gente tem a Aline. Sim, é um novo contexto para ramificações excelentes para a pesquisa. Isso. E realmente, gente, Malu entrou agora. Malu, a gente respondeu tua pergunta. Depois eu te envio a resposta. A Aline depois complementou. Na coreografia temos um repertório enorme de movimento. E isso ocasiona uma complexidade para o corpo em seu entendimento e compreensão. Realmente é estudar os elementos que compõem os movimentos e sua execução para a aprendizagem. O corpo tem sua complexidade e sua existência. Certo. É isso aí. Gente, pelo tempo, a gente vai ter que encerrar a live. Tá bem, terminou o show agora. Corri pra assistir a live, Malu. Mas eu te mando a resposta. Gente, agradeço muito quem participou da live. A gente aqui poderia ficar muito tempo falando sobre. A live não vai ficar gravada, como eu já tinha comentado antes. É bem possível que eu disponibilize essa live no meu canal do YouTube. Para quem não segue a Marta, é @MartaHessler, mesmo sobrenome meu. Em vez de ser Mary Hessler, é Marta com TH Hessler. É claro que ela eu coloquei o cartazinho no meu feed, ela tá marcada no meu feed, então é só vocês irem lá. Ela tem muito conteúdo no Instagram dela, falando sobre aprendizagem motora, falando sobre biofeedback, feedback, entre vários outros termos. Ela é super aberta também a responder questões, e agora eu tô vendo se ela não começa a voltar a fazer lives falando sobre justamente essas coisas, porque são coisas que fogem
do meu conhecimento. Ela é doutora em educação física, eu sou fisioterapeuta. Muita coisa eu ajudo ela me ajuda. E assim a gente vai trocando figurinhas. Mas tem coisas que eu não sei responder pra vocês e que também pra mim é um aprendizado. Então, se vocês quiserem mais lives, peçam pra ela, que ela adora ensinar. Agradeço de coração a todo mundo que contribuiu. Muito obrigada, Raíssa, Aline, Kátia. Kátia, amei, só ajudou e tirou minhas dúvidas de colocar ou não o espelho. Em resumo, vó, o que tu acha? Bota o espelho, tira o espelho. A gente tem 4 minutos. Resume. Eu teria espelho em uma parede. Uma parede. Uma parede, tá? E aí eu tenho a opção de trabalhar todo o tempo que eu... Porque, gente, o espelho tem uma função muito legal, tá? Que é motivacional. A pessoa gosta de se ver. Ela gosta de ver, né? Mas a gente vai trabalhar sem ele sempre que necessário. E dá aquele gostinho, agora vamos fazer pra gente ver. Né? Vamos ver como é que ficou. E acredito que ainda mais em alta performance, né? Bailarina de alta performance precisa, né? Não sei se... eu acho que não precisa do espelho. Não, precisa perceber o próprio corpo. Isso. Desculpe, ficou bem ruim. Bailarinas profissionais, bailarinas que dançam fora, bailarinas que utilizam... São professoras, bailarinas que precisam praticar improviso ou trabalhar musicalidade, leitura musical, o espelho. Você tem que estar dentro de você. Atingir aquele estado... Como a Raíssa falou, ó, filma. Inclusive, se você se entregar para a dança completamente, você vai se surpreender com seus vídeos. Tá? No momento em que você conseguir, porque esse estado flow que eu falei não é só no palco. Você pode estar em casa, na sua sala, no seu quarto, no seu treino. Pode ser que de repente aquele momento emocionado, assim, você se envolva com a música do jeito, né? Que quando termina aquilo, você diz, gente, o que eu fiz? O que aconteceu? Né? Você tem a impressão que você foi lá no Nirvana e voltou. Né? Então... Isso é legal depois você ver no vídeo. Exato. Porque isso o espelho não vai te mostrar. Não vai mesmo. Bom, a live ela vai ficar gravada no YouTube, tá? Ela não vai ficar aqui no Instagram. Eu vou tentar passar ela pro YouTube, porque eu preciso aumentar o meu canal do YouTube, porque eu perdi o meu canal do YouTube, tô tendo que começar aí tudo de novo. Então, a minha ideia é Roubaram. O meu canal do YouTube, como aqui também. Então, agora eu tô dando um pouco mais de atenção lá também. Então, se vocês puderem, eu, logo quando terminar essa live, tento passar ela pro YouTube. E, se Deus quiser, quando a gente conseguir atingir os 1.000 inscritos no YouTube, essas lives vão começar a ser no YouTube. Porque eu acho muito melhor as lives no YouTube. Até porque a qualidade do vídeo também fica bem melhor do que aqui no Instagram. E a câmera pode ficar virada, né? Não aqui a gente se apertando uma na outra. Gente, muito obrigada. Agradeço a minha avó por estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente que a gente precisa por meio da dança árabe. Obrigada, Mary. Obrigada, pessoal. Muita paz para todos.